Shalom, graça e paz a todos, irmãos. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando, né? De estar aqui falando da palavra dEle, esclarecendo o estudo bíblico, né? Para conhecimento, para enriquecer o nosso conhecimento e assim aumentar a nossa fé, para que possamos estar sempre na presença de Deus. Amém? Muito bem. Eu hoje quero falar para vocês a respeito das alianças, né? Ou da transição das alianças de Deus. Tem muitos irmãos que acham que teve só uma ou duas alianças, né, de Deus para com o povo, mas teve mais. E nós então iremos ficar sabendo aqui. Mas antes de falar da transição das alianças de Deus, eu quero falar de uma palavrinha que eu vou falar aqui, citar, mas para que fique conhecida para alguns, né, do que ela representa, do que ela significa, que era a palavra escatologia. Escatologia é uma doutrina, né, que estuda as coisas que hão de suceder e acontecer nos finais dos tempos, antes e depois do juízo final. Amém? Ela é uma palavra grega que é derivada de duas palavrinhas. Uma é último e a outra é estudo. Por isso, podemos dizer que escatologia é o estudo dos últimos tempos. Amém? Vamos lá. Falando isso aí, vamos continuar, já que esclarecido, né? As alianças de Deus, elas determinam o nosso futuro, não é? Elas determinam o que vai acontecer, ou de bom ou de ruim, com o ser humano, com o cristão, com aquele que leva a sério a aliança feita com Deus. Amém? Pois esse estudo escatológico, ele tem que ter interpretação decente para que possa desenvolver um sistema escatológico coerente e biblicamente correto. Amém? Muito bem. Por isso as alianças de Deus são a base, né, da escatologia, é a base do futuro, é a base do amanhã, é a base dos final dos tempos. Amém? Muito bem. Afinal de contas, não devemos negligenciá-las, né? Porque senão, fatalmente, ela produzirá sistema escatológico repleto de conceitos errôneos. Como nós temos ouvido aí em muitos púlpitos aí, pessoas na internet falando cada barbaridade, né, de escatologia que não tem nada a ver com a verdade da palavra de Deus ou do plano de salvação em que Deus fez para todos nós. Amém? O conceito de aliança, nós temos que entender muito bem o conceito de aliança. Uma aliança é um pacto feito, um acordo, um contrato, né? Onde duas pessoas recebem atribuições para cumprir as suas obrigações e bonificação, né, para a parte que cumprir. Por isto, Deus fez uma aliança com o povo de Israel quando os tirou do Egito, e o povo não cumpriu a sua parte, passando a desobedecer, a fazer as suas vontades e deixando Deus de lado. Por isso, aquele povo não entrou na terra prometida, porque não receberam bonificação, receberam punição. Amém? Então, vamos trabalhar a nossa vida espiritual para que possamos receber bonificações, estando na presença de Deus. Que bonificação são essas? A bonificação que Deus nos dá é a paz de espírito, a paz no coração. É aquela paz que Ele está conosco nas adversidades, nas dificuldades. Esta é a bonificação de estarmos na vida eterna com Ele, de estarmos presentes diante do trono dEle. Amém? Por isso é importante entendermos que a aliança, ela não deve ser jogada fora. Nós devemos conservá-la e estar sempre renovando para estarmos sempre na presença de Deus. Amém?
Desde o início, né, da humanidade, Deus se relacionava com os homens, né, através das alianças. No início, ele fez uma aliança com quem? Com Adão. Mas Adão quebrou esta aliança. Depois ele fez aliança com Noé. Depois ele fez aliança com Abraão. Depois ele fez com Moisés, com o povo de Israel, quando tirou o povo do Egito, não é? E depois com Davi, e entre outras alianças que Deus fez. Mas a verdade, irmãos, que dentre essas alianças, somente são importantes para a escatologia, isto é, para o estudo dos tempos finais, né? As alianças que são de caráter incondicionais e eternos, que não depende de nós, que não depende dos nossos méritos, sabe? E que é para a vida eterna, e é perpétua, pois essas jamais perderão sua validade, né? E não estarão sujeitas ao tempo. É independente de tempo, é incondicional. Amém? Nas alianças incondicionais, Deus promete unilateralmente cumprir a sua parte, né? Elas são baseadas na graça de Deus, no amor de Deus para conosco, na presença de Deus em nossa vida, e não no mérito que você tem da parte humana. Nós não temos mérito nenhum, é pela graça de Deus, não é? É incondicional, não depende de nós. Mas depende de nós vivermos da presença de Deus. Depende de nós buscarmos a presença de Deus. É uma escolha. Se você escolheu andar no caminho certo, parabéns, Deus está contigo. Mas se você optou em andar nos caminhos errados, que não são de Deus, que não pertencem a Deus, que pertencem às coisas deste mundo, aí você vai ser e receber as punições em que você escolheu. Amém? Então é importante, sim. A aliança mosaica, também conhecida como aliança da lei, né, que é da aliança de Moisés, ou lei de Moisés, né, desde seu início sempre teve a intenção de ser temporária. Isso já fazia parte dos planos de Deus, né? Deus fez aliança com Adão, Adão pecou, né, quebrou a aliança, e dali Deus já sabia que tudo o que ia acontecer. Então, o seu tempo de validade era até a primeira vinda do Messias, porque já fazia parte dos planos de Deus, né? Que seria uma aliança derradeira, que seria a aliança verdadeira em que iria se cumprir de verdade, porque ele mandaria o seu filho. Amém? Então, quando da primeira vinda de Cristo, ele com seu sacrifício, né, deu início à nova aliança. O sacrifício de Jesus, ele deu a nova aliança, substituindo assim a aliança de Moisés, a lei, né, mosaica. Tanto é que ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para cumprir a lei, sabe? A antiga aliança, que está em Hebreus 8:6. Certo? Somente as alianças eternas e incondicionais é que determinam o plano de Deus acerca do futuro. Por isso, o foco é analisar as 4 alianças. Lembra que eu falei antes que as alianças determinam o nosso colher? Pois é, se eu permanecer na aliança com Deus, se eu cumprir os seus mandamentos, se eu obedecer a sua voz, se eu obedecer a tua palavra, eu irei receber bonificações. Mas se eu desviar delas, eu irei receber punições, porque é a minha escolha. Não é que Deus quer nos punir, mas existe no contrato 2 lados. Amém? Então é importante, sim. E é importante que a gente focalize, né, e analisa as quatro alianças. Eu vou dizer para vocês, a primeira aliança de Abraão, que se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3, a segunda aliança
é a Palestina, que se encontra em Deuteronômio 30, de 1 a 10. A terceira aliança davídica, que se encontra em 2 Samuel 7, 10, 16. E a quarta aliança, nova aliança, que se encontra em Jeremias 31, 31, 40. Queridos, eu vou dividir esse vídeo para que não fique muito tempo e vou lançar o segundo vídeo dando continuidade a este trabalho. Amém? Que todos fiquem na paz, que Deus abençoe todos e shalom. Fiquem na paz.